Sou o Rodrigo Santiago, atualmente eu estou como diretor científico da nossa regional e eu convidei o professor Paulo Douglas, que já é velho conhecido da área de pediatria, tanto no Pará, mas também no âmbito nacional, né? Frequentemente está dando palestra no CIFI, então a gente não podia deixar de conversar com o professor Paulo Douglas, né, que é um membro da nossa regional e que tem tanto a contribuir, né? E aí nós escolhemos esse tema a dedo porque ele tem uma expertise muito grande na mobilização precoce, né, em crianças na unidade de terapia intensiva. Aí eu vou apresentar só uma parte do currículo do professor Paulo Douglas, né, e depois, se ele puder complementar alguma coisa que ele ache necessária. O professor Paulo Douglas, ele é egresso aqui da Universidade do Estado do Pará, ele é doutorando em doenças tropicais pela Universidade Federal do Pará, tem especialização em terapia intensiva e gestão em saúde, em cuidados paliativos também, é especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica e também terapia intensiva adulto, e também é do corpo de assistência, né, de fisioterapia de 2 hospitais importantes aqui, do Hospital de Clínicas Gaspar Viana e também do Barros Barreto, né, que são hospitais grandes de referência aqui ao cuidado de diversas doenças. E atualmente também ele é da equipe diretiva de cuidados paliativos da Nacional da Sobrafi. Então, primeiro eu queria te agradecer, professor, por ter aceitado, né, e contribuir assim, com a nossa regional e também com a Nacional da Sobrafi. E, assim, desde já, tenho certeza que vai ser um sucesso a aula, então peço para o pessoal ir colocando as perguntas, né, que tiverem dúvidas aí, que no final a gente vai ter um tempinho aí para perguntar para o professor, tá? Fique à vontade, professor. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor Rodrigo, pela apresentação, pelas palavras. É uma honra para mim fazer parte da Sobrafi. Tive a experiência de participar pela primeira vez esse ano do CIFI, e já como palestrante, foi uma experiência única para mim. Então, tenho só a agradecer a Sobrafi. Agora, desde do final de julho desse ano, eu componho o Departamento de Cuidados Paliativos, recém-criado pela Sobrafi, e a gente está com muitas ideias e muito trabalho para colocar em prática, para ajudar todos os profissionais aí da cardio-resp, da terapia intensiva, no sentido de contribuir com os pacientes aí elegíveis para os cuidados paliativos. Eu vou tentar fazer o compartilhamento aqui da minha tela, só peço ao professor que me sinalize se estiver aí tudo ok, e peço a todos que fiquem à vontade para ir colocando as dúvidas no chat, as perguntas, as contribuições, para no final a gente conseguir ter essa troca aí, esse debate. Se colocar, não chega a ser um conflito de interesse, mas vou colocar aqui nessa aula algum conteúdo do capítulo do Profísio, que eu publiquei com uma amiga aqui de Belém, de treinamento muscular inspiratório, e também um conteúdo da recomendação lá da Sobrafi, que nós fizemos na época da pandemia, sobre a mobilização precoce da criança com Covid, que depois virou uma publicação aí da Sobrafi Ciência. Tá? Então, alguns pontos que a gente vai colocar aqui, a questão da funcionalidade, a introdução, uma breve introdução e conceito de mobilização precoce, quais os principais facilitadores e as barreiras para instituir isso daí na UTI, as indicações e as contraindicações, os riscos, as possíveis complicações, os objetivos, né, e os tipos, né, de intervenção,
os critérios de interrupção, o que a gente precisa ficar atento, né, durante o nosso atendimento, e finalizando aí com uma breve explanação do protocolo Pick-up. Bem, esse artigo que foi publicado aí em 2020, né, teve como um dos coordenadores o Dr. José Coletti, lá de São Paulo, foi um artigo que avaliou o bundle ABCDEF em UTIs pediátricas no mundo inteiro, né? Foi um artigo uma coleta que foi feita aí durante 2 anos aproximadamente. O Dr. José Coletti enviou um convite aqui para mim, para eu participar também como contribuinte desse estudo, na UTI que eu atuava na época, na UTI pediátrica, mas infelizmente aqui a nossa instituição se recusou a fazer parte desse estudo, mas foi um estudo interessante que avaliou 161 unidades de terapia intensiva pediátrica em 18 países do mundo. Tá? Dessas UTIs, a maioria era nos Estados Unidos, 82, 14 no Canadá, 27 no Brasil e 38 UTIs no continente europeu. Olha que interessante os dados desse estudo. As UTIs, o percentual de UTIs pediátricas que tinham algum tipo de protocolo de reabilitação, né? Protocolo de mobilização precoce. Então, se a gente for olhar para a última coluna, que é o total, a média, né, de todos os continentes aí, nós temos que apenas 26%, ou seja, 41 UTIs das 161 tinham algum protocolo de mobilização precoce, apenas 26%, praticamente 1/4 das UTIs apenas, né? O Brasil foi, por incrível que pareça, foi o que teve a melhor média, 44% das UTIs. O Canadá, 14%, a Europa, 13%, e os Estados Unidos, 27% das UTIs tinham esse tipo de protocolo. Tá? Agora, vale a pena ressaltar que no Brasil foram investigadas 27 UTIs pediátricas. De acordo com o último censo, que foi em 2016, nós já tínhamos no Brasil, nessa época, 613 UTIs pediátricas. Então, aquelas 27 UTIs, elas representavam uma parcela de 4,4%, menos de 4,5% do total de UTIs pediátricas do Brasil. Será que essas 4% realmente podem reproduzir o que acontece na grande maioria das UTIs pediátricas no Brasil? Ou será que essas UTIs foram selecionadas a dedo aí, né, para, de repente, de alguma forma, encontrar as unidades onde essa cultura já é um pouco mais enraizada, né? Por que será que eu recebi esse convite, por exemplo? Então, a gente não sabe se realmente essas 4% representam, de fato, o total de UTIs, aí, pelo menos a maioria, da realidade nacional. Né? Essas crianças, principalmente os lactentes, né, com sepse grave, pós-operatório, cardiopatas, com síndrome do desconforto respiratório agudo, todas essas complicações e gravidades sempre foram crianças que eram mantidas imóveis, completamente ali, né, imóveis no leito. Então, isso acabava, de certa forma, retardando muito a recuperação dessa criança e, consequentemente, piorando o prognóstico da mesma. Na unidade de terapia intensiva adulto, né, essa cultura de deixar o paciente o tempo todo no leito, para a cultura de você começar a tirar o paciente do leito, ela aconteceu de forma mais precoce.
né? Inclusive foi colocada uma tarja aqui para que esse paciente não fosse identificado de forma alguma, mas isso na UTI adulto veio mais cedo, né? E teve um engajamento maior por parte da equipe como um todo. Enquanto que na unidade de terapia intensiva pediátrica, nós iniciamos esse processo um pouco mais tardiamente, né? E aí você pegar uma criança que está entubada, uma criança que está com droga vasoativa, com acesso central, com sonda, com dreno, e você tirar essa criança do leito, né? Isso envolvia toda uma conquista da equipe para que você conseguisse quebrar esse paradigma. Mas é algo que a gente vai ver que é necessário, né? As unidades que ainda têm essa cultura de manter a criança ali, não pode mexer, ou aquela mobilização que só faz ali a criança deitada. Então, isso aí, né, a gente precisa começar a tirar essa ideia de que a fisioterapia na UTI-PED é só respiratória, né, e passar a mobilizar cada vez mais. Eu lembro um dia que eu fui receber o plantão e a colega falou, a criança do leito 4 a gente não está atendendo. Aí eu falei, mas por que a gente não está atendendo? Porque essa criança ela está em ar ambiente confortável, né? Então, quer dizer, essa criança é a que tem mais coisa para fazer, é a criança que a gente vai precisar passar mais tempo atendendo, né? É a criança que está em ar ambiente confortável, então vai dar para fazer muita coisa com ela. Mas na UTI pediátrica, diferente da terapia intensiva adulto, a gente precisa conquistar a criança para poder obter sucesso na terapia. A gente só consegue conquistar a criança através, né, da utilização do lúdico, do brincar, né, de coisas que fazem sentido para a criança. Então, o fisioterapeuta na UTI-PED, ele precisa dispor de muita criatividade para poder alcançar o objetivo. Essa índia, por exemplo, que estava num pós-operatório, você observa ali que tem um dreno, né, ali do lado, ela não queria, obviamente, sair do leito, qualquer movimento, aquele dreno dói, né, ela estava com acesso central, recebendo droga, né, mas a gente conseguiu descobrir que ela adorava a LOL, né, ela tinha tudo da LOL, ela tinha um estojo da LOL, um caderno da LOL, roupa, né, camisa com o desenho da LOL, e aí a gente propôs para ela montar um quebra-cabeça da LOL, mas para ela montar o quebra-cabeça, ela ia ter que sentar na cadeira, né, e aí ela quis, né, sair do leito, mas sem essa artimanha, a gente não conseguiria, né, atingir a nossa meta. Né? Esse daqui foi um outro caso, que era uma criança que estava desenvolvendo aí um delírio hiperativo, e toda e qualquer pessoa que chegava perto do leito, essa criança ficava agressiva, né? E começava a chorar e gritava, porque já tinha provavelmente um trauma ali, né, de estar o tempo todo sendo invadida, é troca de curativo, é coleta de exame, é gasometria, isso e aquilo, né? E a criança desenvolveu, né, essa espécie de delírio hiperativo. E aí eu coloquei ali um balãozinho, né, no suporte do ventilador, pendurei um balãozinho, comecei a brincar com essa criança para poder ganhar confiança, né, conquistar a criança, né. Vai esse. Ó. E aí, só depois que a gente consegue conquistar a confiança, a gente consegue, enfim, tirar a criança do leito, né? Mas se você não tiver a criatividade de trazer para a criança algo que chame atenção, né, dificilmente você vai conseguir. E aí, trazendo um pouquinho aqui da fala do nosso grande amigo Rafael Ângelo, que ministrou uma aula brilhante da última vez, as pessoas fazem o que você inspeciona e não o que você espera. Ele até comentou, lembro que no final da aula dele perguntaram, mas e na UTI pediátrica, na UTI neonatal, quais são esses indicadores? E aí o que acontece? Geralmente, na UTI pediátrica,
tem muitos indicadores de assistência, né, de qualidade da assistencial, da fisioterapia, voltados para quê? Ventilação mecânica, é o tempo de estadia na UTI, é o tempo de ventilação, é a taxa de falha de extubação, né? Então, tudo muito voltado para essa questão ventilatória. E aí eu pergunto, mas e quanto à funcionalidade? Não seria, de repente, um indicador importantíssimo para se avaliar a qualidade da assistência da fisioterapia na UTI pediátrica? Com certeza. Nós temos, por exemplo, uma ferramenta chamada FSS, né, que é uma escala funcional, a Functional Status Scale, que foi traduzida, que foi adaptada transculturalmente para o Brasil em 2018, por uma grande amiga minha lá de Recife, a Lívia Andrade. E essa escala ela conta com 6 domínios, né, que são o estado mental, funcionamento sensorial, funcionamento motor, comunicação, alimentação, e o estado respiratório. Ela pode ser utilizada em qualquer faixa etária. Tá? E cada domínio recebe uma pontuação que vai de 1 a 5, onde o 1 é normal e o 5 é uma disfunção muito severa. Então, quando você soma lá os 6 domínios, você pode ter uma pontuação total que varia de 6 a 30. Então, quanto menor a pontuação, melhor a funcionalidade da criança. Então, a gente tem a seguinte categorização. De 6 a 7, a funcionalidade está adequada. Então, mesmo que ela perca um pontinho aí, ela tem uma funcionalidade adequada. De 8 a 9, é uma disfunção leve. De 10 a 15, é uma disfunção moderada. De 16 a 21 é grave. E maior que 21 é uma disfunção muito grave. Então, a gente tem na literatura vários estudos que mostraram que crianças que ficam mais de 5 dias na UTI, a maioria dessas crianças acaba indo de alta com uma disfunção de moderada a grave. Então, isso é muito preocupante, né? Então, a gente tem que se questionar o seguinte: essa criança que está aí no leito, que está na nossa UTI, que está em ventilação mecânica, né? Como é que a gente vai devolver essa criança para a família dela, né? Então, isso causa muito impacto em uma série de fatores que a gente vai ver. Por exemplo, nós temos a síndrome pós-terapia intensiva pediátrica, assim como tem no adulto, né? E na pediatria a gente tem também a disfunção física, a disfunção cognitiva, né? A disfunção mental, né? Comportamental, né? E a gente tem muito mais, de forma muito mais enfática na pediatria, uma questão social e familiar. A criança que sai da UTI com uma disfunção moderada, com uma disfunção grave ou muito grave, ela vai causar um impacto, né, em toda a questão familiar. Ou é o pai ou a mãe que vai ter que sair do trabalho para poder se dedicar aos cuidados daquela criança, né? Então, tudo isso causa impacto financeiro, pelo custo de transporte para levar para terapia, às vezes custo com a própria terapia, custo com remédio, custo com uma série de coisas, né? Essa daqui é a FSS, né? Então, como eu disse, são 6 domínios, para cada domínio você dá uma pontuação que vai de 1 a 5. É uma escala que, quando você pega a prática, super tranquilo de fazer, você faz ali, né, rapidinho. E o ideal é que você faça, por exemplo, aplique essa escala, essa avaliação na alta da criança. Por quê? Porque aí você pode dessa ferramenta tirar um indicador, que seria, por exemplo, o grau de funcionalidade, a taxa de funcionalidade dessa criança no momento da alta. Então, se você teve, suponhamos, no mês de setembro, você teve lá 10 altas da UTI pediátrica, né? E aí você pega a pontuação de cada uma dessas 10 crianças
na FSS e tira uma média, né? Então, a média da funcionalidade dessas crianças foi, por exemplo, 18. Então, essas crianças estão saindo da UTI pediátrica com uma disfunção grave. Então, os protocolos precisam ser revistos, né? Então, isso é importante a gente avaliar. Tenho raiva de quem não mede a funcionalidade das crianças, só para a gente brincar um pouquinho com o negócio do Pantanal aí, né? Essa revisão aqui da Cíntia, uma grande amiga de São Paulo, é uma das mais completas que tem em pediatria, abordando a mobilização precoce, e ela começa trazendo a questão dos conceitos, né? Então, por exemplo, definição de mobilização precoce. Qualquer atividade física suficiente para promover efeitos fisiológicos agudos que aumentam a ventilação pulmonar, a circulação e o metabolismo muscular do paciente nas primeiras 48 horas de admissão na UTI. Isso é uma definição geral. Lá em 2015, Cameron e colaboradores propuseram que nas crianças a mobilização fosse iniciada de 2 a 5 dias da admissão. Por quê? Por conta do perfil clínico dessa população. E a dificuldade de você conseguir uma estabilidade hemodinâmica nessas primeiras 48 horas que se preconiza na UTI adulto. Tá? Em 2018, a Joyce trouxe esse conceito, que foi a implementação de intervenções terapêuticas dentro das primeiras 72 horas de estadia na UTI pediátrica, incluindo pacientes em pressão positiva ou ventilação mecânica. Né? Então, a Cíntia e seu grupo, né, trouxe essa definição baseado nesses autores. São intervenções de mobilidade iniciadas dentro de 72 horas da admissão na UTI pediátrica, direcionadas a crianças e adolescentes em respiração espontânea ou em suporte ventilatório invasivo ou não invasivo. Então, diferente da UTI adulto, que se preconiza aquelas 48 horas, na UTI pediátrica a gente considera 3 dias. Tá? Olha nos meus olhos e diz que não mobiliza as crianças porque elas não gostam. Tem gente que fala isso, né? A criança não gosta, a criança chora, ela não tolera. Será que é verdade isso? Ou seja, vai depender muito do que você propõe para a criança, né? Qual é o principal facilitador da mobilização precoce na UTI pediátrica? É quando você consegue um envolvimento e um planejamento estratégico da equipe multi. Então, se você consegue trazer a equipe multi para dentro desse propósito, e você tem um planejamento estratégico para desenvolver a sua estratégia, o seu planejamento, o que você organizou, o que você montou, né, de terapia para a criança. Então, isso é o que vai fazer com que você consiga efetivar, né, o que você propôs, tá bom? Quais são os demais facilitadores? O envolvimento da família, a questão nutricional, né, se a criança está atingindo o VET, então a comunicação com a equipe de nutrição é importante, e a questão dos sedativos, né? A criança não pode estar muito sedada, senão você não consegue que ela participe ativamente da mobilização, né? E a questão também da analgesia, certo? Então, o envolvimento da família é importantíssimo, tá? E uma coisa que eu, às vezes, me pego pensando é por que, por exemplo, a gente vê em países desenvolvidos as crianças na UTI pediátrica, né, ali naquele leito cheio de enfeites, né, é pipa pendurada, é balão, é ursinho de pelúcia, é brinquedo, a criança vai para o chão, a criança entubada, eles colocam
uma plaquinha de EVA no chão ali, a criança senta no chão, faz exercício, brinca, né? E a família está ali, vem o irmãozinho, brinca dentro da UTI, né? E aqui no Brasil, isso não acontece, isso não pode acontecer, porque a CCIH diz que tudo isso é risco de infecção, e as nossas crianças no Brasil vivem morrendo de infecção, e lá fora não tem uma incidência tão alta de infecção. Então, isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Olha, esse artigo foi publicado ano passado, a interação entre humanos e não humanos nas relações de cuidado em uma unidade de terapia intensiva pediátrica. Olha que interessante, né? E a gente vê isso com frequência nos países desenvolvidos, né? Como uma forma de contribuir, né, para a recuperação da criança, para o engajamento da terapia, e uma dificuldade tremenda de se fazer isso aqui no Brasil, né? A gente vê que tem até uma foto aí que é em preto e branco, uma criança sendo ventilada mecanicamente por pressão negativa, ou seja, uma foto antiga, né? E aí a criança sorrindo ali dentro da UTI pediátrica, porque estava ali do lado dos patinhos dela e tudo mais. Enfim, eu queria mobilizar meus pacientes. E por que não mobiliza? Porque eles estão sempre sedados. É um meme, uma brincadeira que a gente faz, mas às vezes é verdade. Às vezes não existe um protocolo na unidade de avaliação diária, né? Stop de sedação, né? Titular a dosagem dessa medicação que está sendo administrada na criança. Né? E na criança sedada, né, preconizado você fazer de forma passiva, mobilização, né, bem como a propriocepção, alongamento, tá? E posicionamento, é claro. Olha que interessante, o consumo de proteína por quilo na doença crítica. Tá? Para vocês terem uma ideia, um bebê, um lactente, né, ele consome algo em torno de 3 gramas de proteína por quilo de peso corpóreo. Né? Isso se assemelha a um fisiculturista, ao consumo de um fisiculturista, por exemplo. Né? Então, para a gente ver a importância da alimentação, da dieta, do consumo proteico dessa criança na UTI, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos da mobilização. Então, se a criança não tiver com suporte nutricional adequado, a gente vai ter muita dificuldade, né? Então, esse artigo foi publicado em 2019, o paciente crítico, um atleta que nunca descansa. Ele compara o paciente crítico com um atleta, e ele diz que a única diferença entre os dois é que um está em busca de uma medalha, o outro está em busca da sobrevivência. Mas, se a gente for parar para pensar, você tem ali o treino, né, que gera adaptações, leva a uma performance. Se a criança ou o atleta tiver em condições ideais, isso vai causar modificações fisiológicas máximas e vai levar a um potencial ótimo. Agora, se essa performance for realizada em condições desfavoráveis, isso pode gerar uma fadiga excessiva e até mesmo lesão. Né? Então, às vezes, você propõe uma intervenção para uma criança, mas você não procura saber, por exemplo, como essa criança se comportou à noite, ela conseguiu dormir. Às vezes a criança teve diarreia a noite inteira. E aí o tempo todo ia alguém lá e trocava a criança porque ela estava com diarreia. Essa criança não dormiu nada. Ela estava o tempo todo ali com dor de barriga, tendo diarreia, e alguém vindo lá e trocando a fralda e mexendo ela para um lado, para o outro. Né? E aí você chega descansado, porque você dormiu, que foi uma beleza, e quer que a criança corresponda, né, à sua intervenção. Olha o grau de fraqueza muscular que essa criança adquiriu na UTI. Aí você imagina, se essa criança não tiver descansada, se ela não tiver bem nutrida, se ela vai conseguir realizar o exercício, ela não vai conseguir. Né? Então a gente tem um tripé aí, que é a condição ideal, é a criança ter o repouso, a criança está atingindo o VET, né, que é a parte nutricional, e a sua terapia, né,
o que você propôs de mobilização para essa criança. Então, esse tripé, se você tira um dos três, você não consegue ali manter a câmera em pé, ali numa posição que você possa fazer aquela foto, né? Então, a mesma coisa na mobilização, né? Na reabilitação da criança. Se você tira um dos três, você não consegue reabilitar. Quando a gente fala de barreiras e entraves, a gente está vendo aí, né, a criança sendo mobilizada no leito, né, uma criança em ventilação mecânica, talvez até inconsciente, uma outra aí no meio também em ventilação mecânica. Na verdade, todas estão em ventilação mecânica aí, né? Essa do meio está sentada na beira do leito, tem uma sonda vesical, né? Não colocaram nada para ela apoiar o pezinho, que é uma coisa importante, mas ela está ali, né? Se equilibrando como pode, né? E uma outra criança também em ventilação mecânica pedalando, né? Um triciclo ali no corredor do hospital, cheio de bomba ali atrás, cheio de ventilador mecânico, um BiPAP, eu acho, né? Enfim, então, o fato da criança estar em ventilação, dela ter um dreno, dela ter uma sonda, dela ter um acesso, dela estar em droga vasoativa, nada disso constitui uma contraindicação absoluta para a mobilização, né? Então, a gente, na verdade, o principal obstáculo, de fato, é o próprio fisioterapeuta. Isso foi uma frase que foi dita pela Lívia Andrade, aquela minha colega que traduziu a FSS, no congresso que a gente teve em 2016, né, no Conefir, e ela fez essa pergunta para mim. Eu falei, eu achava que era a cultura, que era a resistência da equipe médica, da chefia da unidade, e ela falou, não, você está enganado, é o próprio fisioterapeuta. O principal obstáculo é o próprio fisioterapeuta. Então, a gente vai ver isso aqui para frente. As indicações. Então, crianças aí de 1 mês até adolescente de 18 anos, qualquer criança internada aí na UTI por mais de 24 horas que não tenha contraindicação clínica. Quando é que a gente vai começar? Entre 48 a 72 horas da admissão, sendo que a criança precisa estar estável hemodinamicamente, e você pode seguir protocolos específicos, né? Por exemplo, você está numa UTI neurológica, né? Você está numa UTI de queimados, você está numa UTI cirúrgica. Então, cada condição pode ter um protocolo específico. Tirar do leito uma criança com dreno, droga vasoativa, acesso central, a gente não só tira do leito, mas a gente tira da UTI essa criança, né? Uma coisa que chamou muita atenção lá no CIFI, por exemplo, né? Inclusive, a querida Kelly Abud, que é uma fisioterapeuta fantástica do INCOR, né? Ela fez esse questionamento, né, após a minha palestra, porque lá no INCOR estavam tendo uma incidência elevada de delírio na UTI pediátrica. E ela falou se aqui a gente tinha, né, também essa incidência elevada. Na verdade, a gente tem uma incidência alta também de delírio aqui, mas isso começou a diminuir a partir do momento que a gente começou a tirar essas crianças da UTI. E ela falou que realmente isso é uma coisa que eles não fazem lá, né? Você tira a criança da UTI, aqui nesse dia eu levei essa criança lá para fora do hospital, era uma criança ribeirinha, inclusive, e ela ficou encantada quando ela viu um ônibus passar na rua, na frente do hospital, porque ela nunca tinha visto um ônibus na vida, só vê barco, né, passar na frente da casa dela, a rua dela é um rio, então a criança com droga vasoativa, com acesso central, com dreno, né, ainda funcionante, e teve aí os benefícios da mobilização. E dá para soltar pipa no hospital? O que vocês acham? Olha aí. Adivinha onde é isso? Eu não posso nem falar onde é, mas é aqui em Belém do Pará, né? Acho que o pessoal do John Hopkins ia ter inveja se visse essas fotos aqui, né? Sabe qual que é o meu sonho? É o físio, a TO e o TO atendendo juntos na UTI pediátrica. De rotina que eu digo todo dia. O físio e o TO forem atender juntos essas crianças na UTI pediátrica. Tá? Eu acho que deveria ter uma lei, inclusive, que obrigasse a presença do TO 18 horas por dia na UTI PED. E pelo
menos 12 horas por dia na UTI adulto. Se a gente tivesse isso, se isso fosse lei, para que toda a UTI funcionasse, tinha que ter ali um TO, pelo menos 12 horas por dia, o quanto a gente ia ganhar em termos de reabilitação, né, de mobilização para esses pacientes, ia ser uma coisa fantástica. Aqui é um artigo do ano passado, né, uma revisão da Brenda Monroe. Para mim, a maior fisioterapeuta do mundo em terapia intensiva pediátrica, né? Ela escreveu aí, são 13 páginas de colocações assim, extremamente valiosas, né? O título desse artigo é Construindo uma Cultura de Mobilização Precoce na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, uma abordagem de porcas e parafusos, né? Então, ela coloca nesse artigo que para ter sucesso, você precisa da adesão da equipe como um todo, incluindo a enfermagem, os médicos, né, as médicas, enfim, da terapia intensiva, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais e o mais importante, o engajamento da criança e da família nesse processo. Tá? Então, vale a pena a leitura desse artigo. A Brenda realmente é uma fisioterapeuta fora de série. Possíveis riscos e complicações da mobilização precoce na UTI pediátrica. Instabilidade hemodinâmica, extubação acidental, porque a criança pode até morrer, mas extubar nem pensar, né? Retirada de acesso venoso, queda, dor, ansiedade, frustração. Por isso que quando você planeja a sua terapia, você tem que prestar atenção para o nível funcional da criança para que você não exija dela mais do que ela consegue. Porque se a criança se frustra no atendimento, pode ter certeza que ela vai criar uma certa aversão a você enquanto profissional. Tá? A criança ela gosta de desafios, mas ela gosta de desafios que ela consiga vencer, certo? E com que frequência essas complicações acontecem? 2,5%. Ou seja, de cada 100 crianças que você mobilizar, 2%, duas crianças, de cada 100, duas vai ter ou pode ter uma dessas complicações. Tá? Para você ter uma ideia, o próprio banho no leito ele causa mais riscos, às vezes, que a própria mobilização. E a criança não deixa de tomar banho, né? A primeira deambulação dessa criança, depois de 4 cirurgias, 2 paradas cardiorrespiratórias, 10 dias de internação na UTI pediátrica, né? É claro que aqui eu não recomendo ninguém fazer isso, mas essa criança ela estava com 2 drenos, né? Ela estava dependente de oxigênio, com sonda vesical, com drogas vasoativas, né? Nutrição parenteral, mas era uma criança que eu precisava tirar do leito, porque isso eu sabia que ia fazer uma diferença muito grande para ela, muito mais psicológica do que propriamente física. Mas fez uma diferença muito grande física também. Tanto é que ela postou depois lá uma foto, e ela colocou profissional nota 1000, quando achava que não ia conseguir andar, o tio Paulo cuidou de mim por 3 meses na UTI, e eu voltei a andar, dia mais feliz da minha vida. Obrigado, ela escreve exatamente como ela fala assim, obrigada por cuidar de mim, amo você, tio do coração, você tem o meu respeito e o meu carinho, então isso é muito gratificante, né? As contraindicações não são bem estabelecidas, né? Mas a criança com suspeita de trombose antes de iniciar a anticoagulação, instabilidade hemodinâmica, né? Doses elevadas de droga vasoativa, pressão intracraniana elevada, sangramento incontrolável, convulsões de difícil controle, fratura instável. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Olha que interessante isso daqui, para vocês verem como realmente o principal obstáculo é o fisioterapeuta. Um jovem de 17 anos, internado na UTI por 23 dias, entubado, 16 dias de desmame difícil, com MRC de 48 e MS de 4.
Então, para a gente ver, né, que você querendo, você consegue fazer muita coisa. Qual que é o melhor tipo de intervenção para a gente fazer com a criança na UTI? Isso vai depender de uma série de coisas. Da condição clínica, do status funcional, do tipo de material que você tem, da indicação médica, da idade da criança. Não dá para fazer com um lactente de 6 meses o que você faz com uma criança, um adolescente de 13 anos, né? As vontades da criança e da família, isso é muito importante. Você investigar o que a criança gosta, o que ela sente prazer, o que atrai essa criança, enfim, tá bom? E às vezes o que você vai conseguir, né, fazer com que a criança se movimente no leito, né? Aqui, na verdade, a gente faz isso como uma forma de aquecimento para a criança, né? Depois a gente começa a trabalhar controle cervical de acordo com os marcos do desenvolvimento, né? Então, o lactente a gente consegue se imobilizar também na UTI, mesmo ele estando entubado, mesmo ele estando com acessos e tudo mais. Aí, na sua conduta, você pode objetivar o condicionamento, né, aeróbico, você pode objetivar o ganho de força, a questão da mobilidade no leito, né, transferências, equilíbrio, deambulação. Você pode objetivar uma série de coisas, vai depender do que você, né, propôs de intervenção. Quando é que a gente vai interromper a nossa terapia, né? Reavaliar, de repente diminuir a intensidade na próxima e tal. Quando você tem um aumento de 20% na frequência cardíaca basal, ou na pressão arterial, ou na frequência respiratória, ou quando você tem uma queda de 15 pontos na saturação, ou um aumento de 20% no CO2, um aumento de 20% na FI, uma necessidade de aumentar a FI, assincronias, desconforto respiratório, arritmia, mudança no estado mental, comportamento que interfira na segurança, né? Às vezes a criança... Uma vez eu coloquei a criança pedalando o cicloergômetro e com um óculos de realidade virtual, e tinha um vídeo da Moana, porque ela falou que ela adorava, ela era apaixonada pela Moana, era o desenho que ela mais gostava. Só que eu não tive o cuidado de assistir o vídeo por completo, e eu coloquei o vídeo e ela foi pedalando, e era uma montanha-russa lá no cenário da Moana, só que entrava numa caverna, ficava escuro, aí de repente aparecia um monstro, aí a criança começou a gritar, né? Ela ficou taquicárdica. Então, foi um comportamento, né, que interferiu na segurança. A médica começou a... Ei, Paulo, o que é isso aí? Bora acabar com esse negócio. Então, a gente tem que ter o cuidado, né? Então, principalmente quando você usa a realidade virtual, você tem que assistir todo o vídeo que você vai colocar para a criança. Opções, né, que você pode, né, utilizar na UTI pediátrica. Jogos com bola, arte circense, né, balanço, malabarismo, jogos de mira, dardo, argola, peteca, jogos de arco e flecha, videogames, autoexpressão como dança, relaxamento, alongamento, ginástica, né? Então, a criatividade ela precisa se fazer presente quando você vai montar alguma intervenção para uma criança. Alguns equipamentos que podem facilitar, aquelas camas elétricas, mesa ortostática, cadeiras de roda com inclinação, assentos, rolo Bobat, a gente, com os lactentes aqui, como a gente não tem o rolo Bobat, às vezes a gente pega aquele colchonetezinho da UTINEL, a gente enrola ele todinho ali, coloca um esparadrapo, coloca um pano em volta, prende bem, e ele fica igual um rolinho mesmo, para a gente poder trabalhar com as crianças, com os lactentes, cicloergômetro, né? E qual a frequência e a duração? Então, nessa revisão da Cíntia, diferente lá do protocolo Pick-up, eles vão propor aqui 30 minutos uma vez ao dia, de segunda a sexta, e se for realidade virtual, né, pode ser feito por 10 minutos 2 vezes ao dia. Eu já fiz mais de 10 minutos de realidade virtual com criança na UTI pediátrica, controlando direitinho a frequência, a pressão, saturação e tudo mais, tá bom? E respiração também.
Essas figuras, né, me chamam muita atenção. Por exemplo, essa primeira de cima, do lado esquerdo, uma criança entubada, né, ela está sentada no colo de um profissional, que pode ser, por exemplo, o fisioterapeuta, não sei, né, que está trabalhando ali controle de tronco, equilíbrio, né, e tem um outro profissional interagindo ali com a criança, tem um outro lá atrás. Então, quer dizer, uma equipe empenhada, né, em mobilizar a criança, em fazer alguma atividade, né, para que essa criança não perca tanta funcionalidade. E olha só que interessante, lá no nosso hospital, as crianças brincando na gangorra, né? Eu acho que no John Hopkins não deve ter uma gangorra para as crianças brincarem, e a gente aqui na Amazônia tem. Como avaliar os efeitos da mobilização? Que parâmetros utilizar? Então, interessante, né? Isso daqui, para quem for fazer pesquisas, né? Para avaliar essa questão aí da qualidade da fisioterapia na UTI pediátrica, para avaliar a intervenção como um todo da equipe de reabilitação nessas unidades. Então, qualidade de vida é essencial. Existem inúmeras escalas de qualidade de vida voltadas para a pediatria, né? As famosas PED-QL, né? Tem um módulo cardíaco, tem um módulo diabetes, né? Enfim, tem várias escalas aí de qualidade de vida em pediatria. Satisfação do paciente e cuidadores na alta. Atividade dos membros superiores durante o atendimento em relação ao restante do dia. Força muscular, força de preensão palmar. Distância percorrida na deambulação, né? Pode fazer um teste de caminhada. Tem um acelerômetro. Tem a FSS, que é o que a gente usa. Tem as escalas de delírio, né? As escalas de delírio que você pode também utilizar como parâmetro, tá bom? Vou falar rapidamente aqui do Pick-Up, que é um protocolo, né, que foi testado aí em 2016, publicado aí por IEX-OREC, colaboradores, tá? Onde o fisioterapeuta nesse protocolo ele era responsável pela mobilidade, pela deambulação, e o terapeuta ocupacional é que ficava responsável pelo posicionamento, pela confecção de órteses, a questão da amplitude de movimento, sedestação, e olha só como era interessante esse trabalho em conjunto e essa divisão de tarefas, né? E aqui foi um resumo que eu fiz. Nesse protocolo, as crianças eram divididas em 3 níveis, de acordo com o grau de complexidade. O nível 1 eram as crianças mais graves, né? E o nível 3 eram as crianças mais estáveis, né? Então, no nível 1, e isso aqui eu tirei, foi uma figura que eu construí para sintetizar o protocolo, eu tirei do nosso arquivo, da nossa recomendação da Sobrafi. O nível 1, a criança faz uma mudança de decúbito a cada 2 horas durante o dia, ou a cada 4 horas durante a noite. E você se encarrega de fazer o posicionamento em postura funcional, que por si só já é algo que faz muita diferença. No nível 2, a criança, além das atividades do nível 1, ela faz o estímulo sensório-motor se for lactente, ou seja, o estímulo do desenvolvimento neuropsicomotor. Se for uma criança um pouquinho maior, idade pré-escolar para cima, já vai fazer essa sedestação no leito 3 vezes ao dia e pode considerar sair do leito para uma cadeira ou até mesmo deambular. Já no nível 3, a criança vai fazer as atividades dos níveis anteriores, mas ela precisa sair do leito 3 vezes ao dia. Então, olha que interessante. No protocolo Pick-Up, a criança do nível 3, que é aquela criança que às vezes está só dependente do oxigênio, ela já não está mais dependente de pressão positiva, é uma criança que não tem droga vasoativa em dose elevada ou está em desmame. Então, é uma criança que está mais estável. Essa criança ela tinha que sair do leito nos 3 turnos. Então, até o fisioterapeuta da noite, ele precisava contribuir para o alcance das metas da mobilização dessa criança. Tá?
E dessas 3 vezes que ela saía do leito, 2 delas ela tinha que deambular. Então, se ela tivesse deambulado de manhã e à tarde não, à noite ela tinha que deambular. Então, um protocolo bem interessante. A gente tem que atentar muito para os marcos do desenvolvimento, né? Então, às vezes, você está com uma criança na UTI que ela tem, por exemplo, 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade. Só que ela ficou muito tempo em ventilação mecânica, né? Ficou muito tempo ali grave, instável e tal. E quando você vai começar a mobilização dessa criança, ela perdeu muito, ela perdeu muito marco do desenvolvimento. Então não adianta, só porque a criança antes de internar na UTI ela já andava, não adianta você achar que agora que você começou a mobilização, você já vai colocar ela para andar. Às vezes ela nem controla a cervical mais. Então, a gente tem que tomar cuidado para esses marcos do desenvolvimento e respeitar, né? Então, a criança sustenta a cabeça, né? Então, se ela não sustenta a cabeça, não adianta você colocar ela para treinar a posição ortostática, porque primeiro ela tem que sustentar a cabeça, né? Se manter sentada, ou seja, sustentar o tronco, né? Engatinhar, dar passo, ficar, enfim, por aí vai. Essa criança é uma criança que ficou com a gente 94 dias. Ela teve todas as complicações possíveis e imagináveis, desde lesão do nervo frênico na cirurgia até PCR mesmo, assim, passando por pneumotórax, passando por uma infinidade de sepse grave, uma infinidade de complicações, né? E essa criança tinha 6 meses e ela perdeu até, quando ela adoeceu, ela já sentava sozinha. E quando ela saiu da UTI, ela nem sustentava a cervical. Então, aqui a gente estimulando o controle cervical. Depois ela foi de alta para casa, já sentando bonitinha, cresceu. O pai dela, inclusive, é fisioterapeuta, amigo nosso. Né? Graças a Deus, recuperou. Uma coisa importantíssima que é muito negligenciada na UTI pediátrica, a avaliação da força muscular inspiratória. Né? Aqui minha amiga Carol, que escreveu o capítulo do Profisio comigo. Então você pode utilizar o manovacuômetro nas crianças em ventilação espontânea ou mesmo nas crianças com viária artificial. Mas a criança com viária artificial você pode também utilizar o próprio ventilador mecânico para ferir a PIMAX. Tá? E aí a gente tem, por exemplo, nas crianças até 11 anos, essa fórmula aqui, que eu gosto muito, do Borja, né? Que aí você coloca ali, a depender do sexo, o masculino, no sexo masculino você inclui esse 15,4, né? No feminino você exclui. E quando a criança tem de 7 a 8 anos, você exclui esse 7,3. Quando a criança tem de 9 a 11 anos, você acrescenta essa numeração na fórmula. Então, aqui é para crianças até 11 anos. Então, aqui você vai ter o quê? Você vai ter o valor predito da PIMAX para essa criança. Né? E as crianças acima de 11 anos, né, a gente já usa essa outra fórmula, que aí já vai considerar o peso da criança ao invés da idade. Né? Ele considera o sexo e, no caso aqui, o peso. Tá bom? Protocolo de treino muscular inspiratório. Aqui a gente fez isso daqui, a gente tirei do nosso capítulo do Profisio, foi um apanhado geral de todos os artigos de TMI em pediatria. Infelizmente, nenhum deles é voltado especificamente para UTI, né? Mas a gente tem uma diferença importante entre TMI de criança e TMI de adulto, né? Que é a própria metodologia do treino. A gente começa com uma intensidade de 30% a 40% da PIMAX, mas o tempo de treino ele vai de 10 a 30 minutos, com uma média de 19 minutos. Por exemplo, uma pesquisa que avaliou mais de 50 crianças com asma, eles fizeram o seguinte protocolo: a criança treinava no
no threshold por 1 minuto, descansava 1 minuto. Então, ela fazia 10 séries de 1 minuto com intervalo de 1 minuto. E no final, ela fazia 5 minutos direto, com 30% da Pmax. Então, o tempo total de treino dava 25 minutos, sendo 15 de treino e 10 de intervalo. Então, nesse estudo com crianças asmáticas, as crianças aumentaram mais de 130% a Pmax. Nem em pacientes adultos isso foi conseguido até então. Então, é um protocolo interessante. Então, nas crianças, você usa uma intensidade mais baixa e um tempo de treino maior, né? A frequência pode ser de 1 a 2 vezes ao dia, a frequência semanal de 2 a 7 vezes na semana, e a duração de 4 a 8 semanas aqui nesses protocolos, tá bom? E aqui alguns exemplos nas crianças maiores, às vezes a gente até associa, né, algum outro tipo de treino, aqui um treino aeróbico de média intensidade, a criança fazia ali um movimento mais rápido, com intervalozinho entre eles, e aqui numa criança menor, ela fazendo o power brief ali associado com um tiro ao alvo, alguma coisa assim, né? Ela fazia 1 minuto de respirações, aí fazia o lançamento do dado, dava um intervalo, por aí vai, né? Aqui a criança ainda no pós-operatório, com drenos, com a criança que a gente tinha dificuldade de mobilizar nos primeiros dias de pós-operatório. A gente precisou fazer o TMI, ela com 2 drenos ainda e fora do leito já fazendo TMI, associado ao bate-volta, né? Então, quando ela abria os braços ali, ela fazia a inspiração contra a resistência do threshold, ela está ali com clipe nasal também, né? Fazia também as séries de 1 a 2 minutos, às vezes 1 minuto e meio, tá? Com a intensidade de 30% da Pmax. Treino cardiovascular associado à realidade virtual, dá para fazer? É excelente, na verdade é a única forma com a qual eu trabalho o treino aeróbico com as crianças nessa idade escolar na UTI. Porque você pegar um cicloergômetro e pedir para a criança ficar pedalando, isso não desperta interesse absolutamente nenhum na criança. Então, você vê o que ela gosta, você pega o vídeo, coloca ali no VRBox. E aqui, por exemplo, é um vídeo de um parque temático em Dubai, que tem vários personagens da Disney, né? O Hotel Transilvânia, Tá Chovendo Hambúrguer, Smurfs, enfim, por aí vai. Então a criança ela vai pedalando como se estivesse movimentando a montanha-russa, né? E às vezes a montanha-russa acelera, você pede para ela acelerar um pouquinho, você consegue até fazer uma espécie de treino intervalado ali. E você tira a criança, né, daquele ambiente hostil da UTI, transporta a criança para esse ambiente extremamente agradável para ela, né, de personagem, de desenho animado e tudo mais. O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. Aqui aquele vídeo que eu falei para vocês da criança que gosta. Isso aqui é uma sacada genial, assim, porque a adesão das crianças quando você utiliza esse tipo de estratégia é impressionante, tá? Tem um outro vídeo que elas adoram, que é o do Toy Story 4, né? Que é uma montanha-russa dentro do quarto lá do Toy Story, tem todos aqueles brinquedinhos lá do Toy Story. Enfim, tem muitos vídeos interessantes aí que a gente usa. Aqui na conclusão lá do estudo do Pick-up, né? Uma abordagem interdisciplinar para a mobilização precoce de crianças internadas na UTI pediátrica é viável e não resultou em eventos adversos. Então, no estudo do Pick-up, eles não tiveram eventos adversos, né? E aqui, a gente já finalizando nossa intenção, né, que a criança esteja satisfeita, mesmo naquele ambiente ali que para ela não é nada agradável, né? A criança está ali, ela não conhece ninguém, aquele ambiente frio, né? E às vezes ela está com dor, ela está com acesso, está com dreno, está com sonda, né? E
E o pior é que, às vezes, você tem profissionais ali que chegam e vão mexendo na criança, não conversam com a criança, não brincam, né? Então, isso vai deixando a criança cada vez mais com medo, né? Aqui a querida, né, a impressionante Brenda Monroe, e ela fala o seguinte: na minha opinião, o único requisito absoluto para uma iniciativa aqui é mobilização precoce, em inglês, early mobilization, mobilização precoce bem-sucedida, é o quê? É a presença de uma equipe interprofissional e interdisciplinar compromissada, dedicada e competente, né? Então ela coloca isso como um requisito, né? Se você não tem uma equipe com compromisso, né? Porque às vezes você tem ali o pessoal que está tão acostumado, né, com aquela rotina, né, que não tem aquele compromisso, não tem aquela dedicação, que nem você viu lá o colega, o meu amigo Luiz Antônio Nunes, né, lá de São Paulo, que trabalha no Instituto de Infectologia, lá em Emílio Ribas. Você viu aquele hack machine que ele fez lá, né, com material que desliza no leito, colchonetezinho, né? Para quem não sabe, inclusive, ele é o idealizador da Dasbel, né? Dispositivo de sedestação beira-leito, né? Aquela cadeira de PVC que você senta o paciente na beira-leito. Então, assim, isso é você estar compromissado. Não basta você estar envolvido ali. Você tem que estar compromissado. Você tem que fazer diferença, suar a camisa, arregaçar a manga. É dedicação, né? Então, se você tem uma equipe onde você consegue chamar, e é uma coisa que todo mundo perguntou para a Brenda lá no Cefir, né? Porque a Brenda, infelizmente eu perdi essas imagens, mas ela mostrou ela colocando uma criança dentro de uma piscina, dentro da UTI pediátrica. E eu já tinha lido isso naquele artigo dela, que ela publicou no final do ano passado, aquele artigo das porcas e parafusos, né? Ela já tinha falado sobre isso naquele artigo. Ela publicou no final de outubro do ano passado. E o Cefir foi em abril desse ano. Então eu fiquei imaginando como é que é isso, uma piscina. E eu pensava que era alguma coisa, tipo um baldezinho, né? Que nem a gente faz o ofurô. Mas não, uma piscina, tipo aquelas piscinas de 1.000 litros que você compra e coloca no quintal da sua casa. E ela colocou na UTI, ela mostrou a foto, do vídeo da criança em ventilação mecânica dentro da piscina, e ela lá mobilizando a criança, e o patinho na piscina lá de brinquedo, e o barquinho, não sei o quê, e a criança lá. Uma coisa impressionante. Todo mundo, quando acabou a palestra dela, perguntou: vem cá, como é que você consegue chegar a esse nível? Como é que você conseguiu, né, motivar toda a sua equipe? Ela falou: olha, foi um trabalho de formiguinha, né? Eu fui devagarzinho, né? E aí você vai mostrando competência, você vai mostrando com muita humildade, e ela é uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa cativa, gentil, simpática. É incrível, é uma pessoa incrível, né? E ela foi conquistando de um por um, né? E via o pessoal da enfermagem ia fazer alguma coisa, ela ia ajudava. Pronto, ela foi, né, ganhando adeptos dali, né? E aí, daqui a pouco, já estava todo mundo ajudando ela, né? Já estava todo mundo engajado na causa dela, e ela mostrou de onde vêm as crianças que ela atende. Ela é uma fisioterapeuta sul-africana, né? Então ela mostrou lá a realidade do país dela, da África do Sul, da onde vêm as crianças que eles atendem, as crianças extremamente pobres, assim, que vêm, em sua grande maioria, da periferia, né, de situações ali de risco e tudo mais. A criança já chega na UTI, além da doença que ela adquiriu, ela já chega desnutrida. Então, a criança que realmente é difícil reabilitar, recuperar. E ela mostrou coisas incríveis. Então, como mensagem final, né, você manter sempre aí a criança ativa. Tá bom? Então, muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço o convite aí da Sobrafia, aí na pessoa do professor Rodrigo, e eu me coloco à disposição aí para as dúvidas, questionamentos e tudo mais, tá bom?
Bom, professor, parabéns pela aula, foi um show aí. A gente tem... eu vou primeiro aqui passar a primeira pergunta que a gente tem, que é da Ana Lúcia. Ela pergunta em relação à realidade virtual, né, se os vídeos são pagos ou você tem algum gratuito, e também se tem algum disponível, acessível no próprio YouTube. Ana Lúcia, né? Isso. Oi, Ana Lúcia, tudo bom? Muito obrigado pela pergunta. Olha, Ana Lúcia, existem vários tipos, né, de dispositivos de realidade virtual. Para você ter uma ideia, o que eu uso, eu fui comprar um tênis para minha filha ir para a escola e ele veio de brinde. Para você ter uma ideia, não gastei nem um centavo. Eu comprei um tênis para minha filha e ele veio de brinde, sem brincadeira nenhuma. E aí o que acontece? Ele é um óculos e aí dentro desse óculos ele tem um engate para você colocar o celular. Não são todos assim. Tem vários tipos, como eu já falei. Mas aí o que eu faço? Eu engato o meu celular ali. E aí eu baixo no meu celular. Eu gosto de rodar os vídeos por um aplicativo que chama VR Player. Não é pago. Então você não precisa gastar nada. Se você for comprar o óculos, você encontra aí algo em torno de R$100 os mais baratos, né? Às vezes até mais baratos do que isso, R$80, né? Os mais simples, né? Como esse que eu uso, que é muito simples, tá? Então, e aí eu baixo os vídeos no YouTube, né? Eu coloco lá no YouTube para pesquisar os vídeos e eu baixo o vídeo no YouTube e eu rodo o vídeo pelo aplicativo VR Player, porque quando você joga no VR Player, ele duplica a tela, porque quando você coloca no óculos, a tela tem que estar duplicada, porque quando chega aqui pertinho, ela fica só uma, né? Mas tem alguns vídeos que você baixa do YouTube direto, já duplicado. E uma coisa interessante, se o seu celular ele tiver uma tecnologia chamada giroscópio, quando a criança olha para os lados, ela vê tudo que está em volta. É incrível. Uma vez eu coloquei um adolescente pedalando na UTI e era um vídeo de ciclismo, porque ele tinha vontade. Ele era de um interior aqui do Pará, de uma cidade do interior, uma cidade praiana. E ele falou que o sonho dele era conhecer os Estados Unidos. Então eu baixei um vídeo de uma pessoa pedalando na orla de Chicago, uma orla que tem uma praia e tal. E ele ficou 31 minutos pedalando e conhecendo a cidade de Chicago. Então ele olhava para os prédios, assim, olhava para o lado, olhava para a praia, e era incrível, foi uma experiência incrível para ele, né? E aí, no outro dia, ele já queria ir para Londres, aí eu ia baixando os vídeos e ele conheceu várias cidades do mundo sem saída. Tem tipo uma espécie de joystick e você vai criando a realidade virtual, uma coisa de outro mundo. Eu nem imagino como seja isso. Até tentei falar com ele esses dias, mas ele está de férias, esse colega fisioterapeuta. Mas eu uso a realidade virtual sem ter gastado nenhum centavo, então dá para você fazer. Só tem que tomar cuidado realmente com aquilo que eu falei. Primeiro, que você tem que editar o vídeo para o tempo de terapia que você quer. Porque tem vídeo que é 40 minutos. Você não vai deixar a criança 40 minutos pedalando o cicloergômetro, né? Então você edita o vídeo, né? E segundo, você tem que prestar atenção para a questão da intensidade, né? Porque às vezes a montanha-russa vai muito rápido, a criança quer pedalar muito rápido e aí ela cansa. Então tem isso daí. E adequar essa terapia como é que se diz? Ao gosto da criança. Tem que perceber o que a criança gosta, qual o desenho que ela mais gosta. Às vezes você baixa uma coisa que ela detesta, né? Tem criança, por exemplo, que não gosta daquele ursinho Gummy. E tem muitos vídeos de montanha-russa do ursinho Gummy. Aí você coloca e a criança não gosta desse ursinho, ele é chato, aí a criança não vai querer fazer. Mas, assim, dá para fazer muita coisa legal. A realidade virtual é algo que eu sou muito adepto, assim, eu acho que
que vale muito a pena. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre realidade virtual, eu encontrava principalmente na pediatria, eu encontrava muito artigo falando sobre o tal do fator distração. Ou seja, usavam a realidade virtual nas crianças na UTI não para mobilizar, mas como fator de distração para prevenir delírio, para prevenir ansiedade, estresse pós-traumático, dor, sabe? Eu tinha um certo preconceito, eu confesso. Até que um dia, isso foi agora foi em março desse ano. Em março desse ano, eu consegui usar a realidade virtual com um adolescente que estava extremamente dispineico na UTI. E era um adolescente que tinha uma doença avançada e ele manifestou o desejo de não ser entubado, com consentimento da família. E a equipe com dificuldade de contornar os sintomas dele, né, de controlar, e ele veio para a UTI porque ele estava piorando o desconforto. E eu coloquei, impressionante, eu coloquei o óculos da realidade virtual, era um vídeo do fundo do mar, e ele começou a fazer assim com a mão, olha esse peixinho aqui, que bacana, esse peixinho aqui, querendo pegar o peixe, e a frequência respiratória dele foi baixando, e a frequência cardíaca foi baixando, sabe? Impressionante, assim, essa questão do fator de distração, que eu tinha tanto preconceito, até que eu pude ver na prática que realmente é algo que faz muita diferença. Mas a gente usa mesmo muito para reabilitar, principalmente nessa parte cardiovascular. É fantástico. Espero ter respondido aí. Não, foi ótimo, professor. Só contextualizando assim, uma situação regional que a gente tem, teve a Feira do Livro aqui em Belém, né? E tinha uma exposição de óculos de Miriti até aqui, né? São óculos com material regional. A gente tem também outras pessoas que constroem em impressoras 3D, outros que fazem com EVA e adaptam o celular nessa máscara, né? Então, tem várias possibilidades, né, professor? Tem uma pergunta aqui da Rafaela Souza, que ela pergunta se é uma realidade no SUS, né? Até, assim, o senhor trabalha no SUS, né, diretamente, assim, né? Se eu puder comentar como é a realidade lá dos hospitais, né? Foi a Rafaela, né? Isso. Rafaela, eu particularmente não tenho experiência em hospital privado. A minha experiência ela é exclusivamente no SUS. Então, tudo que eu mostrei, tudo que eu faço são hospitais públicos, né? Um hospital do Estado e um hospital federal universitário. Então, a minha experiência é essa. E assim, uma coisa que a Brenda Monroe falou muito lá é que você não precisa ter equipamentos sofisticados, né? Eu não mostrei num cesto, aí dá a volta, aí passa num cabo de vassoura. Então, eu faço um circuito dentro da UTI que é muito mais interessante para a criança do que você falar para a criança, olha, a gente tem que andar. Aí você pega na mão da criança e vai andar com a criança. Aquilo não faz o menor sentido para ela. Por que eu tenho que ficar andando, sendo que eu canso, né? Eu estou com a perna fraca, a criança não vai se sentir motivada. E quando você coloca um circuito, aqueles brinquedinhos, e ela tem que fazer um zigue-zague, e a bola ela tem que arremessar, o negócio ela tem que acertar a argola, e são coisas que não exigem um investimento, não exigem equipamentos sofisticados, coisas de plástico, você pode fazer com garrafa PET, você pode fazer com... Sabe como é que eu fazia as argolas? Espero que a minha chefa não esteja ouvindo. Mas eu pegava lá dentro da UTI pediátrica, tinha muito aqueles drenos de tórax, né? Que as crianças, às vezes, faziam derrame e drenavam o tórax na UTI. E eu pegava o dreno de tórax, né? E cortava e fazia argola, né? Então, o dreno de tórax virava argola. E eu pegava os próprios frascos vazios lá de álcool, de aquele clorexidina e tal, e eu enchia de água e colocava, e a criança jogava a argola, que era o dreno,
no alvo, que era... Então, coisas que tem na UTI, você pode improvisar, né? O próprio pessoal da TO pode fazer uma oficina com as crianças da UTI para pintarem essas garrafas, que aí já vai trabalhando a motricidade fina. É por isso que quando você trabalha de forma interdisciplinar, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais divertido, mais interessante para a criança. Ela pergunta aqui também, professor, só para complementar assim, uma parte, e o senhor trabalha dentro de uma UTI que é de cirurgia cardíaca, né? Que, assim, teoricamente, seriam aqueles pacientes que os médicos, né, os fisioterapeutas teriam mais medo de manipular, né? E, assim, não é uma... até tem um comentário aqui da Vanessa Borges que ela coloca assim, né, que o maior... assim, a maior barreira é o próprio fisioterapeuta, como você colocou na aula, né? Então, se a gente ficar preso assim, não tem equipamento, o paciente não dá para fazer, ou seja, a equipe não colabora, a gente vai deixar o paciente imóvel no leito, como era antigamente, assim, né? Como foi na época que nós nos formamos, era o tratamento desses pacientes era deixar imóvel no leito, esperar o tempo, né? Reabilitar ele, né? Ou seja, quando ele saía da UTI, é que a gente ia pensar em fazer alguma coisa de reabilitação para esses pacientes, né? E já, para alguns deles já era tarde demais, né? Ela coloca aqui também, assim, se você tem algumas dicas assim para trabalho de ganho de controle de cabeça dentro da unidade de terapia intensiva. Eu acho que ela quis se referir ao controle cervical, não é isso? Cervical. Se tem algum trabalho, não entendi. Se você faz algum tipo de condutas. Né? Então, essa bolinha amarela que eu tenho, ela é uma bola de tamanho médio. Então, pega desde 8, 9 meses, esses lactentes um pouco maiores, até criança de 2 anos. Então, eu coloco a criança, mesmo a criança estando em ventilação, eu consigo debruçar a criança na bola e de tal forma que ela faça um esforço para estender a cervical. E aí você traz os estímulos. É por isso que se eu tivesse a TO do meu lado, eu conseguiria um resultado muito melhor, porque a TO poderia estar estimulando, trabalhando a questão cognitiva da criança, né? Ao mesmo tempo que chamaria a atenção para o estímulo visual, para a criança poder fazer a extensão cervical, né? Então, o que você tem que pensar é o seguinte: para controle cervical, né, você pode colocar, por exemplo, a criança sentada, você apoiando aqui atrás, e aí você coloca um apoio aqui e traz um estímulo para ela, e aí você vai diminuindo o apoio para ver como é que ela se comporta, mas principalmente debruçar a criança ou sobre a bola ou sobre o rolo, né? E nos menorzinhos, aqueles de 4 meses, 5 meses, eu uso essas bolinhas dente de leite mesmo. Sabe essa bolinha dente de leite que a gente compra de R$5 na esquina? É essa bolinha que eu uso. Então, eu coloco a criança debruçada naquela bolinha. Às vezes a criança está na VNI, né? Às vezes está tracostomizada. Não tem problema. A gente coloca a criança debruçada ali, né? E vai estimulando, né? Aqui em cima para ela olhar. No começo, ela mexe só o olho, né? E aí você vai fazendo os estímulos, o taping aqui, para a criança ir aos poucos fazendo essa extensão. Então, aí às vezes a gente traz a criança dessa posição sentada, debruçada, para uma posição em pé debruçada, aí a gente coloca os braços dela abraçando a bola, né? E aí a criança coloca a perninha dela esticada, fazendo a propriocepção com o leito, né? Uma série de formas, né? Se você pegar o conteúdo lá do Bobat, a gente usa muito o método Bobat para fazer esses estímulos, né? Se você pegar esses conteúdos de estimulação, tem alguns arquivos que são de estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com desenvolvimento atípico, e aí você encontra muita coisa legal também. É praticamente isso, é você adaptar para a UTI o que é feito
no ambulatório crianças com atraso. Você adapta isso para UTI, é basicamente isso. Mas dá para fazer sim. Até, assim... Bom, desculpa aqui. Só pegando a próxima pergunta, tá? Acho que é a última pergunta, porque senão a gente vai tomar bronca da Elba. A Cristina Rodrigues, ela pergunta se você tem alguma experiência com estimulação elétrica neuromuscular na UTI pediátrica. Infelizmente, não. Eu não tenho. Eu não tenho essa experiência. Eu sei que existem trabalhos, né, com isso daí, principalmente em crianças maiores, né, e crianças com, por exemplo... Paralisia cerebral, tem a gente, por exemplo, no Barros, a gente já teve criança com miastenia, sim. A gente já teve crianças assim que perderam completamente a força muscular, né? Em poucos dias, né? E aí foi para UTI, foi para ventilação e tal, e a criança começa a fazer o tratamento, aí vai recuperando devagarzinho. Eu sei que são crianças que poderiam se beneficiar muito, né? Da eletroestimulação, né? Mas, assim, eu particularmente não tenho essa experiência, infelizmente a gente não dispõe, né? Nos serviços que eu atuo, a gente não dispõe do equipamento, que era uma intenção lá do nosso chefe adquirir, mas a gente ainda não tem. Mas eu acho que nas crianças menores, pode ser que seja, a não ser que a criança realmente esteja sedada e você queira manter alguma coisa em termos de contração, mas com a criança com um certo grau de consciência, pode ser que ela estranhe muito, pode ser que ela se agite, pode ser que ela não tolere bem esse tipo de conduta. A criança que tem um certo nível de consciência, isso se ela for pequena. Essa é uma opinião pessoal, não estou falando nada baseado em evidência, tá bom? A gente até é difícil, né, encontrar artigo, né, professor, nessa área de eletroestimulação em criança. Você acha muito em adulto, né? Mas na pediatria, assim, até já fiz trabalho aí no HC com eletroestimulação, mas em adulto, né? E realmente, assim, tem um resultado tão bom que compraram o eletroestimulador para UTI coronariana, né? Mas na pediatria, realmente, assim, é bem difícil de encontrar estudos, né? Por ter contribuído tanto, né, com a nossa regional, com a sua experiência nesse assunto que é bastante interessante. A Elba está até me repassando que a gente passou dos 100 inscritos, né? Então, realmente, assim, seu nome e o tema chamam muita atenção, né? Então, ficou, assim, uma aula muito didática e, assim, só tenho a agradecer ao senhor pela disponibilidade. Aí, antes de eu passar a palavra para o senhor, né, só registrar a presença do professor Saul, que está acompanhando aqui a live, que é o nosso coordenador da regional, nosso presidente da Regional Pará, da Sobrafi, e está atento aí, ligado também na aula do senhor, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado e obrigado a todos também. Vou passar a palavra para o professor Paulo se despedir. Eu também só queria agradecer mais uma vez a Sobrafi, o professor Rodrigo pelo convite, a Sobrafi pela oportunidade, mandar um abraço aí para o Saul, que inclusive foi quem me colocou na terapia intensiva pediátrica, para quem não sabe, eu devo a ele, né, essa oportunidade. Muito obrigado, Saul. Queria mandar um abraço aí para a Clara Almeida, que foi a minha aluna nota 10, hoje é uma excelente profissional. E a Carol Rodrigues, que foi minha parceira de capítulo lá no capítulo do Profisa, que a gente escreveu de TMI. Um abraço para todo mundo aí que participou. Muito obrigado por terem prestigiado. E eu me coloco à disposição lá no meu Instagram. Fiquem à vontade, caso queiram interagir, pedir algum material, trocar ideia. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado, Rodrigo. Imagina. Agradecer também a Nacional e a Elba, né, que sempre está apoiando a gente, a professora Fernanda Lanza, que é a diretora científica da Nacional. E aí a gente vai continuar mantendo aí nossos
encontros, né, para ir fortalecendo essas discussões dentro da fisioterapia, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos e boa noite para todo mundo aí, gente. Obrigadão, gente. Boa noite. Boa noite.